Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Satis e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei Sturge e Fulan, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Satis. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Satis, você produz além da conta. Acesse satis.ind.br. Satis é nutrição vegetal que transforma. Olá para você, produtor e produtora rural que está conectado aqui ao podcast Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster e produtora de conteúdo agro. E você vai conferir comigo agora outro podcast e vamos falar sobre a economia no agronegócio. E eu trouxe hoje uma convidada bastante especial. O agronegócio brasileiro, todo mundo sabe, tem um papel importante na economia do país. Culturas como soja e milho são importantes commodities para o agronegócio e há muitos desafios para enfrentar neste mercado para que as previsões econômicas sejam mais otimistas e se confirmem, é claro. Para isso, saber, entender e analisar os fatores micro e macroeconômicos, estar atento ao cenário brasileiro e internacional e produzir boletins e relatórios técnicos é papel do economista. Vamos entender um pouco, então, hoje sobre essas análises com a economista Renata Farias, da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso do Sul, a AproSoja. Renata, seja bem-vinda ao podcast Agrotalk. Obrigada, Ângela, pelo convite para participar ao Agrotalk e é um prazer estar com vocês. Renata, conta pra gente um pouco como que é a rotina de uma economista do agronegócio. Então, Ângela, como economista na AproSoja MS, eu preciso sempre estar atenta aos cenários brasileiro e internacional quanto aos grãos de soja e milho. Isso por meio de relatórios e boletins que realizamos mensalmente sobre exportação, valor bruto de produção, crédito rural, câmbio, relações políticas e econômicas entre os países. E também contamos com os relatórios realizados a campo pelos 8 técnicos da associação no projeto SIG-MS. Esses dados são tabulados e atualizados mês a mês. Disponibilizamos em forma de gráficos e análises de mercado na nossa plataforma online e também por grupos de redes sociais. Isso possibilita para os produtores, jornalistas, estudantes e pesquisadores adquirirem informações de forma clara e objetiva, já resumidas e com relevância que os dados necessitam. Também é necessário, como economista, acessar diariamente conteúdos do setor rural, não só das cadeias de soja e milho, as quais produzem informações, mas também na pecuária e outros grãos. O porquê disso? A importância é para correlacionar as informações, uma vez que na economia lidamos com bens substitutos e complementares. Por exemplo, o preço da soja implica no preço de produtos industrializados feitos com o grão da soja, tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno. E, Renata, os produtores rurais, eles consomem bastante esses boletins, eles te procuram para tirar dúvidas sobre esses boletins, eles também precisam estar, assim, antenados com essas informações de mercado? Sim, os produtores sempre estão buscando informações, principalmente quanto à exportação, quanto ao preço disponível no mercado, quanto ao preço futuro e como está a relação do clima com a produção aqui no estado. Ou seja, qual área está colhendo primeiro ou não, como está a situação das lavouras. Então, sempre, semanalmente, eles acessam os boletins que disparamos via SMS, rede social, inclusive pelo site, para obter essas informações, ou até mesmo entram em contato por meio de e-mail ou telefonemas. Entendi. E a gente está vivendo um momento agora, Renata, bem difícil para o produtor rural, né? A gente vem observando aí os impactos do clima sobre milho, sobre café,
E a gente viu no verão de 2021 algumas áreas brasileiras registrarem aí seca. Nós também tivemos agora recentemente essa onda de frio com geadas, que ocasionou muito prejuízo para os produtores rurais. Então, eu vejo que hoje no mercado, o que está acontecendo? O produtor rural está dando uma segurada aí no seu milho, né? O mercado está em busca desse milho, mas o produtor está segurando. Você acha que esse produtor ainda vai fazer a venda desse milho em breve? O produtor aqui no Mato Grosso do Sul, ele tem buscado um preço maior do que o disponível no momento, que encontra-se entre R$ 80 a R$ 90. Eles querem obter o valor até de R$ 100 a saca de milho. Como aqui há o armazenamento desse grão, eles estão esperando para atingir esse valor. Porém, o preço futuro para julho de 2022 do milho está abaixo dos R$ 60, o que nos indica que a venda nesse momento é muito melhor do que esperarmos para os próximos meses. O produtor aqui do Mato Grosso do Sul sempre busca equilibrar esse uso do milho tanto para a venda quanto como uso para a ração, principalmente para suínos e aves. Cerca de 85% desse milho produzido aqui mantém-se para consumo interno desses animais. Então, com esse preço, tanto os produtos pecuários irão aumentar de preço, assim como o milho. Porém, hoje, é melhor obtermos um preço entre R$ 80 a R$ 90 do que esperarmos um comércio futuro 2022 com preços abaixo de 60. Você já trouxe a dica e aí, então, para o produtor de Mato Grosso do Sul aí com essa venda. A oferta e a demanda, ela move a economia. Quais são os fatores que favorecem o desenvolvimento de uma análise de mercado? Então, a oferta e a demanda praticamente buscam o equilíbrio entre a quantidade de grãos ofertadas pelo Estado, pelo país, quanto a demanda estrangeira e interna de mercado. Para que possamos entender toda essa cadeia, toda essa análise de forma completa, precisamos verificar os fatores de produção, os preços de mercado, a política, a situação econômica do país e da região em que estamos, os cenários internacionais de produção, como Estados Unidos e Argentina, principalmente, pois são os principais players que temos na área de soja e milho, a implementação de novas tecnologias no campo, que possibilita uma maior produtividade e, assim, uma maior oferta do grão, a disponibilização do crédito rural para esse produtor conseguir implementar essa tecnologia, conseguir implementar a sua produção, inclusive aumentar a sua área, as questões agroclimáticas também, pois dependemos completamente do clima na agricultura para sabermos quando plantar, quando colher, se realmente teremos uma produção com uma produtividade elevada ou não, dentre outros fatores. Então, aqui a oferta e demanda move a economia no sentido que buscamos sempre um equilíbrio e sempre melhor uma maior oferta com uma menor demanda, para que possamos ter um estoque final elevado, para que na próxima safra esse seja nosso estoque inicial, aumentando também a nossa oferta. Renata, então compreender o movimento do mercado é importante para o desenvolvimento do agronegócio? Sim, compreender o movimento do mercado inclui não só compreender a oferta e a demanda de grãos de soja e milho, mas também a infraestrutura, a logística, todo o material legislativo, ou seja, o que realmente pode ser comercializado, o que a lei permite, a questão da sustentabilidade, a questão da defesa agropecuária, tanto em projetos também que ainda estão a se desenvolver no Ministério da Agricultura, assim como os já existentes. Quanto mais informação sobre esse mercado, sobre o quanto de grão permanece no mercado interno, o quanto de grão vai para o mercado externo, também movendo a economia, é importante, pois desenvolve a economia interna. Ou seja, se eu exporto uma grande quantidade de grãos, eu também recebo por esse valor. Porém, se eu mantenho esse grão no meu mercado interno, eu também consigo produzir outras cadeias, outros bens substitutos e complementares. Então, o investimento é muito alto nesse sentido de atrair políticas públicas e privadas para o país e também para o Estado, não só priorizando o primeiro setor,
mas também a fim de garantir o desenvolvimento dos demais setores, ou seja, do complexo agroindustrial, e não somente das cadeias em si. Sim. Na época da pandemia, Renata, quando estourou a pandemia, todo mundo ficou apreensivo com relação ao agronegócio, se ia parar ou não, e a gente viu que o produtor rural continuou trabalhando dia a dia, não houve paralisação. O combate à pandemia ainda atravanca o crescimento pelos lados da oferta e da demanda? Diante do cenário da pandemia, a agricultura manteve-se produtiva no país. O setor não parou e, inclusive, cresceu, tanto em área quanto produção, produtividade, gerou mão de obra, enquanto outros serviços reduziram essa mão de obra. E foi responsável pelo crescimento do PIB brasileiro. Foi o único setor que alavancou esse PIB, que produziu riquezas para o nosso país, enquanto os demais setores estavam paralisados e reduzindo essa geração de renda. Então, tanto a oferta quanto a demanda de grãos elevaram-se, não só dos grãos, mas também em diversos alimentos. Então, nesse sentido, a oferta e demanda também entra os farelos, os óleos, todos os industrializados derivados desses grãos. Renata, quanto tempo leva para produzir uma análise após uma ocorrência de geada forte no sul do Mato Grosso do Sul, por exemplo? Fatores agroclimáticos sempre estão presentes durante toda a produção na agricultura. A ProSoja MS disponibiliza de 8 técnicos a campo que relatam diariamente as situações das lavouras, assim como todas as condições climáticas no estado. A região sul, principalmente, que tem esse clima muito mais frio, com geadas mais intensas do que as demais regiões. Então, são realizados semanalmente boletins da agricultura, que é um trabalho conjunto da ProSoja MS com a FamaSul, para que os produtores e demais pesquisadores e outros interessados tenham acesso à previsão climática, às questões de geada também. Então, caso ocorra um evento inesperado que não estava previsto nos demais resumos da ProSoja MS, é realizado o mais rápido possível esse relatório para que chegue até o produtor rural todas essas informações e mostre também qual será o impacto real, qual não será, qual região realmente será impactada, o que se pode fazer para melhorar essa situação. Então, nossos técnicos sempre estão dispostos e nossa equipe também do escritório para que essa informação chegue o quanto antes. Renata, e a gente viu, né, nessa última onda de frio que aconteceu no final de julho, a geada até chegar em áreas do Mato Grosso do Sul que não são comuns, que é o norte do estado, e pegou muita gente desprevenido. Então é nesse momento que os produtores e os técnicos da ProSoja vão a campo, nestas áreas principalmente, para avaliar aí os prejuízos. É dessa forma que acontece? Exatamente, Ângela. Os nossos técnicos, inclusive, têm contato direto com esses produtores, recebem imagens, vão até lá coletar imagens, enviam nos nossos grupos de redes sociais, disponibilizando essas informações e nos mostrando que, dessa vez, a geada ultrapassou todo o estado, não se manteve só no sul, chegou a regiões do norte, que jamais imaginávamos chegar. Por isso que é tão importante, né, ficar de olho nas previsões meteorológicas para fazer aí um bom planejamento de plantio, mas também ficar de olho no desenvolvimento da safra ao longo aí dos meses. Olha só, você hoje está responsável pelos boletins agrícolas da ProSoja, que traz essas análises importantes para o produtor e para os colaboradores de dentro e fora da porteira. Como que está o cenário do milho e da soja hoje? Você pode adiantar para a gente algumas informações? A próxima safra de soja 2021-2022 deve iniciar meado de setembro e início de outubro aqui no Mato Grosso do Sul. Cerca de 25% dessa safra já está comercializada. E o principal destino dos grãos é a China. Porém, o mercado interno também retém uma parte desses grãos, mas há falta de informação sobre essa exportação interestadual. Infelizmente, os dados
não são divulgados e não temos como saber para quais estados estão indo. Isso influenciaria um desenvolvimento muito maior aqui para o estado. Por que essas informações não são divulgadas? Infelizmente, não há quem as colete ou a Secretaria de Fazenda também não disponibiliza, né? Infelizmente, não há um porquê exato, mas a falta dessa informação implica num desenvolvimento atrasado do Estado, implica em maiores impostos, implica numa menor capacidade de exportação. Poderíamos estar exportando toda essa quantidade, que chega a ser a cerca de 46% da exportação, também para o mercado externo, ou mantendo esses grãos aqui no mercado interno, para que pudesse ser industrializado, garantindo maior renda, muito mais mão de obra. Entretanto, ainda está nessa falha logística e de infraestrutura aqui. Sim. E sobre o milho, você falou da soja e como que está o cenário do milho? Então, a produção do milho segunda safra, né, foi atingida pela geada, o que impactou significativamente o volume a ser produzido. Era estimado cerca de 10 milhões de toneladas aqui para o estado, estamos prevendo cerca de 6 milhões de toneladas, ou seja, essa redução aí de 4 milhões realmente vai impactar muito o setor. A redução da produção diminuiu a oferta do grão e elevou o seu preço para os patamares acima de R$ 80, como eu já havia comentado. Com a colheita em andamento, já é possível verificar a elevada perda no campo, porém, a estiagem, nesse momento, ela está a favor da colheita, ou seja, com o tempo mais seco, sem a chuva, o produtor pode acelerar essa colheita nesse momento, ou seja, a geada que impactou, hoje também a estiagem está ajudando. Os preços já ultrapassaram o patamar de R$ 80, como eu já havia falado. Não atinge também só a cadeia do milho, essa questão do preço, mas também afeta outras cadeias, como o de pecuária, de suínos e de aves, que também devem ter seu preço final aumentado, já que a ração é composta principalmente de milho e a exportação também deve ser menor do que no último ano. Com uma menor disponibilidade de grãos, ele deve ser mantido no mercado interno, atendendo um pouco menos o mercado externo. Inclusive também porque temos uma boa safra americana e temos uma safra argentina também produtiva nesse ano. E na sua opinião, Renata, daqui pela frente, vamos observar um ano com oferta justa, tendo em conta aí as demandas interna e externa? A curva de demanda e oferta, Ângela, ela sempre busca o ponto de equilíbrio. Então, a demanda por grãos brasileiros aumentou na última safra, assim como as exportações recordes devido à quebra da safra argentina, porém, para o próximo biênio, o movimento deve normalizar-se. Continuaremos em expansão da oferta de grãos mediante uma demanda crescente estrangeira e interna de alimentos, ao passo que os preços se elevam e um regime cambial com real desvalorizado. Certo. Bem, as previsões, então, não são tão, assim, pessimistas. Está na média, não é verdade? Exatamente, Ângela. Esperamos que o Brasil e o Mato Grosso do Sul mantenham um patamar normal de oferta e demanda, buscando o equilíbrio com as exportações e o mercado interno, ambos sendo atendidos. Joia! Ô, Renata, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast Agrotalk, mas eu sei que você trabalhou também em um estudo muito interessante sobre o consumo de insetos comestíveis. Esse assunto também está borbulhando no mercado. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós, porque já que esse assunto já é bem explorado em países europeus, onde há baixa disponibilidade de proteína animal em comparação com o Brasil, inclusive até a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em um de seus relatórios, trata dessa insuficiência da oferta de proteína animal até 2050. O que o seu estudo permitiu observar e o que você concluiu para esse cenário do Mato Grosso do Sul? Ângela, no mestrado de administração do agronegócio, eu pude estudar, então, a intenção de consumo de insetos comestíveis aqui no estado. Infelizmente,
é muito baixa a procura aqui no estado pelo fato de termos uma abundância na agropecuária, o que torna muito mais difícil essa aceitação de uma proteína alternativa, ao contrário de países europeus, onde os cortes da pecuária são muito mais caros, muito mais raros, e a população realmente busca por proteínas alternativas. Essa proteína, no entanto, não deve ser da maneira que é vendida, por exemplo, na China, em forma de espetos e etc. Não é essa visão que o consumidor deve ter. Ela deverá ser utilizada em forma de farinhas, misturada aos molhos, misturadas em outras farinhas, pois 1 quilo de insetos tem a mesma quantidade de proteína que 8 quilos de carne. Então, onde eu quero chegar com essa informação? A produção de insetos comestíveis, ela é muito mais sustentável, muito mais barata, precisa de uma área muito menor para ser produzida. Então, segundo a FAO, até 2050, a população deve crescer exponencialmente. E pode ocorrer, sim, que essa oferta de proteína animal não seja suficiente para atender toda a população. Então, estava-se buscando alternativas. Porém, também temos uma outra vertente que a Embrapa vem pesquisando e vem desenvolvendo, que é a inserção da tecnologia na produção da proteína animal. Ou seja, produzir animais, seja bovinos, suínos, aves, com menor impacto no meio ambiente, com menor impacto no consumo de água, na pegada de água. Então, há inúmeras vertentes de como manter uma sustentabilidade, manter uma oferta dessa proteína animal. Ou seja, temos o cenário de uma proteína alternativa e temos a implementação tecnológica nas proteínas já existentes. Para o Brasil e para o estado do Mato Grosso do Sul, a vertente da Embrapa, em que é uma proteína muito mais sustentável, mas que nós vemos aqui em grande quantidade, é a mais relevante e é a mais aceita. Porém, se levarmos em conta populações que tenham menos fonte de renda, que não tenham condições de pagar o preço que deve subir, como nós vimos, soja a preço de ouro e gado a preço de diamante, quase. Sim. Então, realmente é uma alternativa possível. Mas hoje, Mato Grosso do Sul pode ficar tranquilo que ainda há muita carne e proteína animal para toda a população aqui. Sim, mas tem alguma outra localidade brasileira que você já tem notícia que já começa aí a introduzir esse consumo dessa farinha de insetos? A introdução não, mas há universidades como a Universidade em Dourados e em Coxim que já vem produzindo, além da UFMS, produtos à base de insetos, né? Sejam bolos, pizzas. Porém, quando mostramos imagens, inclusive na minha dissertação, não foi nem um pouco aceito. Sim. Quando eles estão à mostra. Eu experimentei, não tem gosto de nada, realmente tem gosto de farinha. Mas realmente é muito interessante. Olha, Renata, muito obrigada, viu, pelo seu tempo aqui ao podcast Agrotal, que agradeço a sua participação, as suas explicações, e espero ver você aqui mais vezes trazendo notícias para a gente de mercado desse cenário do milho e da soja. Obrigada, Ângela, pelo convite, fico muito feliz em participar, espero realmente poder voltar e trazer mais informações para o nosso público, né, e garantir um desenvolvimento aí econômico e de conhecimento para todo mundo. É verdade. Muito obrigada e, olha, até a próxima. Até a próxima. Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Sates e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei Sturge e Fulan, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Sates. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Sates, você produz além da conta. Acesse sates.ind.br. Sates é nutrição vegetal que transforma.